Olá pessoal, vamos falar agora um pouquinho sobre a fisiopatologia da doença de Parkinson. Fisiopatologia significa o mecanismo de instalação da doença. Então nós temos que a doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa. Em qual sentido? No sentido de que é uma doença que ocorre por uma deposição de uma proteína tóxica nos neurônios. Então essa proteína que é tóxica para o sistema nervoso central e periférico, nós chamamos de alfa-sinucleínas. Então, as alfa-sinucleínas levam a gente a chamar a doença de Parkinson como uma alfa-sinucleinopatia. Por que isso é importante? Porque essa proteína, que é tóxica, ela vai depositando no cérebro do paciente numa região que produz dopamina. E aí o paciente tem um déficit de dopamina. E essa dopamina, ela controla os movimentos finos, o que leva às manifestações depois nas fases da doença, nos sintomas motores. Mas nós temos que essas proteínas, essas alfa-sinucleínas, elas se depositam em outros tecidos do corpo humano. E é muito importante a gente entender isso porque vai gerar no paciente sintomas não motores. E os sintomas não motores, nós percebemos em vários estudos recentes, geram mais sofrimento do que os sintomas motores da doença de Parkinson. E esse vídeo é para orientar em relação a esses outros sintomas não motores que às vezes passam despercebido pela família, pelo paciente e não são adequadamente tratados. Em relação a sintomas não motores, existe um que gera ainda muita confusão com o COVID, que seria a perda do olfato. Então esse é um sintoma que pode preceder os sintomas motores da doença. Então o paciente pode queixar de perda do olfato, da sensação do cheiro. Por quê? Porque essa alfa-sinucleína ela pode depositar no nervo olfatório, que é o nervo que nos dá essa sensibilidade do odor. E aí o paciente ele pode já queixar isso antes de ter os sintomas motores da doença de Parkinson. Outras características que podem preceder os sintomas motores também é constipação intestinal. O intestino pode ficar preso antes de o paciente começar a ter sintomas motores. O motivo disso, de novo, é aquela proteína alfa-sinucleína que deposita nos nervos que comandam o intestino. Então os nervos eles ficam inflamados, eles ficam disfuncionais, eles não conseguem comandar o intestino do paciente com doença de Parkinson. Isso leva a constipação intestinal e muito sofrimento, porque o paciente fica sem evacuar, fica com cólica intestinal. Isso pode preceder e também ser concomitante aos sintomas motores da doença de Parkinson. Outros sintomas também não motores que chamam a atenção é o transtorno comportamental do sono REM. O que é isso? Nós temos várias fases do sono. E na fase do sono REM é o sono que a gente tem é um sono mais que a gente sonha e mais descansa a parte motora da musculatura do corpo humano. No sono REM, geralmente nós entramos em atonia muscular. Nós perdemos o controle motor da musculatura do corpo. E no paciente com doença de Parkinson, ele pode ter sonhos e controlar a musculatura do corpo dele e reproduzir durante o sono o sonho que ele está vivendo. Então, se ele está sonhando que ele está lutando, ele vai lutar com a esposa do lado. Então, ele pode chutar, ele pode dar soco na esposa que está do lado, ele pode... Isso gera muito sofrimento para o cônjuge. Então, é muito importante que o paciente relate isso e faça esse link, né? Que faça essa conexão entre o transtorno comportamental do sono REM, que ele sonha e ele vive motoramente esse sonho. Então ele chuta, ele cai da cama, ele mexe os braços, porque isso pode levar também a prejuízo do parceiro que compartilha a cama com o paciente. Em relação a sintomas depressivos, é muito importante saber que o paciente com doença de Parkinson ele tem um risco maior de depressão. E a gente tem que fazer uma pesquisa ativa de sintomas depressivos no paciente com doença de Parkinson. E isso também é um sintoma não motor da doença de Parkinson. O paciente ele pode vir com depressão antes de começar a ter os tremores, antes de começar a ter a bradicinesia. Então é muito importante que o médico que acompanha esses pacientes investigue ativamente sintomas depressivos, porque esses sintomas podem ser passar muito desapercebidos ou pouco valorizados ou não ser tratados.